A Rádio Internacional do Egito apresenta Exposição Universal da Matriz Portuguesa, Camões, 500 anos. Cobertura especial do evento, produzido por Mohamed Abdelkamel e apresentado por Edna Urzi Rizetti. Queridas e queridos ouvintes, a Rádio Internacional do Egito apresenta, por ocasião da realização da Exposição Universal da Matriz Portuguesa, um dos encontros culturais lusófonos importantes, no qual se reúnem ilustres figuras culturais lusófonas. A Rádio Internacional do Egito teve a maior honra de participar da edição deste ano, que testemunhou a celebração do 5º centenário do poeta eterno Luís Vaz de Camões. À margem do evento, tivemos a maior honra de manter esta entrevista com Renato Epifânio, presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono. Vamos ouvir. Nasceu no século de ouro lusitano. Portugal era o pórtico para o mundo. A sua obra seria o expoente maior da literatura portuguesa. O símbolo da vocação universalista da língua e da cultura de Portugal. O seu nome tornar-se-ia imortal. Sejam bem-vindos à nova entrevista da Matriz Portuguesa por ocasião da Exposição Universal da Matriz Portuguesa Camões 500 anos. Temos como convidado Renato Epifânio, presidente do MIL, Movimento Internacional Lusófono, da Nova Águia, Revista de Cultura para o Século XXI e da PASC. Bem-vindo, Renato. Durante tanto tempo que a Matriz Portuguesa e o MIL, também a revista A Nova Águia e agora também o PASC, a Matriz Portuguesa desenvolve convosco uma relação de parceria, cooperação no que diz respeito à transmissão, à divulgação, comunicação da cultura portuguesa, da língua portuguesa, etc. E que data tão importante quanto esta, que estamos a celebrar em 2024, que são os 500 anos do nascimento de Camões. Eu começava para te pedir, para fazeres uma reflexão, uma consideração sobre Camões, como é que ele se tornou este símbolo identitário nacional. Bom, muito boa tarde. Antes de mais, muito gratos pelo convite para aqui estar. Nós temos nos empenhado muito nesta comemoração também dos 500 anos de Camões, porque nos parece muito relevante, e eu diria até nos tempos de hoje, particularmente pertinente. Enfim, o Camões, como sabemos, é uma figura celebrada, época após época, regime após regime, mas eu diria que nos tempos de hoje tem uma particular atualidade. E isto porque no passado, quer na monarquia, quer na Primeira República, quer no Estado Novo, quer mesmo no pós-25 de Abril, enfim, não imediatamente, se o Camões era uma figura relativamente consensual, hoje deixou de o ser em grande medida. Não por causa do próprio Camões, mas por todo um contexto cultural que, enfim, está a emergir. É uma espécie de onda, enfim, que vem dos Estados Unidos, em particular, mas, enfim, tem varrido toda a Europa, que é de contestação da nossa história, de renegação da nossa história, como se nós tivéssemos que pedir desculpa pela nossa história, que tivéssemos que nos envergonhar pela nossa história. E obviamente que o Camões surge em contraluz, porque é o expoente máximo, um dos expoentes máximos, eu diria, o expoente máximo de celebração da nossa história. E por isso não é por acaso que
enfim, isso não é assumido mesmo por aquelas pessoas que têm essa posição, de forma mais ou menos verbalizada, não é? De facto, nós temos que pedir desculpa pela nossa história, e que temos que nos envergonhar pela nossa história. Em geral, essas pessoas não renegam expressamente Camões, mas obviamente está criado um ambiente em que o Camões se tornou uma figura controversa, uma figura incómoda. E precisamente porque eu tenho participado ativamente nesse debate público, que é um debate minado por múltiplos equívocos, desde logo a questão da escravatura, a questão da colonização, como se tivessem sido os europeus, e em particular os portugueses, os inventores da escravatura, e esse é o primeiro equívoco que importa desfazer, que importa desconstruir. Quando os portugueses, enfim, de então, no século XV, chegaram à África, não inventaram escravatura, já existia escravatura em África, entre os africanos, entre a África e a Ásia, tal como, enfim, isso é sabido, tal como na própria Europa, também, infelizmente, havia escravatura. Obviamente, à luz dos valores de hoje, tudo isso é muito lamentável, a escravatura não é defensável, sob qualquer perspectiva, mas infelizmente, como sabemos, durante século após século, a escravatura era uma prática corrente, quer na Europa, lá, etimologicamente a palavra escravo remete para eslavo, porque, como sabemos, durante muito tempo, na Europa, os eslavos foram as principais vítimas da escravatura, mas também outros povos, aliás, na Grécia Antiga, que nós ainda hoje celebramos, e por boas razões. Eu próprio, em particular, a minha formação é filosófica, eu doutorei-me em filosofia e ainda hoje, obviamente, celebro o grande alvor da filosofia na Europa, que foi na Grécia Antiga, com Aristóteles, com Platão, com Sócrates, enfim, com todas essas grandes figuras que nós ainda hoje celebramos. Ora, precisamente, a Grécia Antiga, essa sociedade tão avançada na época, que permitiu esse alvor da filosofia na Europa, era, como sabemos, uma sociedade estruturada também, não diria exclusivamente, nem sobretudo, mas também na escravatura. E, portanto, infelizmente, como eu dizia, isso era uma prática corrente, quer na Europa, durante séculos, quer em África, entre os próprios africanos, quer na Ásia, quer nas Américas. E, portanto, esta visão que procura reescrever a história, fazendo os europeus e dos portugueses em particular, porque foram os grandes pioneiros dessa expansão marítima, os inventores da escravatura, é uma visão profundamente falsa, profundamente enviesada. Aliás, ainda não há muito tempo, houve um caso que eu próprio denunciei e que, enfim, teve alguma repercussão, enfim, não tanta quanto deveria, mas houve uma série precisamente sobre a escravatura em África, cujo primeiro episódio era precisamente sobre o tráfico de escravos entre a África subsaariana e o Médio Oriente. E quando essa série foi passada, inclusivamente na Europa, em alguns países, o primeiro episódio foi simplesmente apagado. Ou seja, em prol dessa reescrita da história, porque precisamente o segundo episódio começava com a aventura dos portugueses e, portanto, queria induzir-se a ideia de que foram os portugueses, como ponta de lança dessa expansão marítima europeia, os grandes inventores da escravatura. Ora, Camões, como sabemos, foi aquele que, na sua obra magna, Os Lusíadas, celebrou toda essa expansão. Isto, para além da questão
questões de ordem pessoal. Como sabemos, o próprio Camões, enfim, tinha um escravo. Mas isso aqui não é o mais relevante. À luz dos valores da época, e aliás, enfim, nos dias de hoje, há obviamente, pelo menos nos países enfim, que nós mais estimamos, já não há esse estatuto, mas há muitas situações, infelizmente, no plano financeiro, no plano contratual, no plano laboral, que estão muito próximas e, em alguns casos, porventura, são ainda muito piores do que algumas relações nós podemos considerar como de escravatura que viviam na época. Mas, por caso, isso não é o mais relevante. O mais relevante é que, de facto, houve uma dinâmica histórica que se concretizou. Para Portugal foi essencial. Eu tenho a tese que Portugal, se não se tivesse projetado globalmente através da expansão marítima, não existiria hoje, não haveria Portugal. Portugal afirmou e firmou a sua independência extra-fronteiras. Se Portugal não se tivesse projetado globalmente, Portugal seria hoje, muito provavelmente, para não dizer certamente, uma região espanhola e, portanto, não havia Portugal, não havia língua portuguesa, não havia cultura portuguesa e, portanto, os próprios países de língua portuguesa que nós hoje celebramos e a CPLP é hoje, ainda que, enfim, é uma estrutura ainda muito débil, enfim, o espelho, o resultado dessa expansão marítima e, portanto, se não existisse língua portuguesa, esses países também já não existiriam, e isto não sou o que eu digo. Eu tenho muitos amigos, até no âmbito humilde, no movimento internacional lusófono, tenho muitos amigos angolanos, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, são tomenses, timorenses, já para não falar de galegos, de goeses, por aí fora. Mas todos eles me dizem que se não fosse a língua portuguesa, Angola já não existia, Cabo Verde já não existia, a Guiné já não existia, Moçambique já não existia, São Tomé já não existia e Timor-Leste já não existia. Aliás, Timor-Leste é, porventura, o caso mais eloquente, não é? É um país que, como sabemos, em virtude do processo catastrófico de descolonização, foi invadido pela Indonésia, entrou imediatamente em guerra civil, como aliás aconteceu em Angola e em Moçambique, e o grande fator de resistência a essa ocupação foi precisamente a língua portuguesa, a cultura de língua portuguesa, e aqui a cultura no sentido lato, integrando também a religião, foi esse o grande fator de resistência do povo timorense a essa ocupação indonésia. Até porque os indonésios, como potência ocupante, a primeira coisa que fizeram foi precisamente procurar rasurar a língua portuguesa naquele território. E também por isso, quando nós celebramos os Camões, celebramos de facto esta língua comum, esta cultura comum, porque de facto Camões é o símbolo maior dessa aventura que se concretizou globalmente e que hoje se expressa numa comunidade em franca expansão demográfica, como sabemos. A língua portuguesa é cada vez mais falada, sobretudo no hemisfério sul, e o Camões é de facto o símbolo maior dessa gesta heroica que em Portugal muitas vezes não é reconhecida, não é valorizada, mas que nós valorizamos. E isso traz-nos verdadeiramente ao próximo tópico desta nossa conversa, que é o reconhecimento que ele existe, já mencionaste, da importância da língua portuguesa no mundo, que não só nos países de língua portuguesa, mas em todo o mundo, porque sendo uma língua pluricontinental, ela é falada em todos os continentes, o espaço lusófono é global, não está circunscrito a uma parte do globo, antes pelo contrário, é extraordinariamente falada pelo seu prestígio, mas também cultural e outro, mas também porque é mais falada no hemisfério sul, etc, etc. Como consideras que
que a importância da língua portuguesa pode ultrapassar este seu aspecto cultural, este seu aspecto patrimonial, inclusivamente, de uma língua que andou pelo mundo, influenciou, como recebeu influências, como é que ela ainda não foi percepcionada, embora terá sido, ela terá sido talvez percepcionada, mas ainda não foi posta em prática como uma ferramenta útil para o desenvolvimento, e não só cultural, desenvolvimento a todos os níveis destes países, da própria CPLP, que já tem mais que tempo de estar um pouco mais desenvolvida, e também destas comunidades portuguesas e lusófonas que estão dominadas pelo mundo. Muito bem. Enfim, há aqui vários planos. De facto, em Portugal não se tem valorizado devidamente esse potencial estratégico da língua, porque é isso que nos dá, é isso que dá a Portugal essa projeção global. Portugal continua a ter um prestígio a nível diplomático, à escala global, e isso decorre desse passado, sendo que isso não é apenas algo, uma espécie de herança, ou seja, isso sendo uma herança, uma boa herança, uma excelente herança, poderia e deveria ser a base de uma política, de uma geopolítica nos tempos de hoje. Isso simplesmente não acontece, porque de facto em Portugal cada vez mais há essa visão preconceituosa, estigmatizante da nossa própria história. Isso é visível, como se de facto, reitando o que dizia há pouco, nós tivéssemos que pedir desculpa pela nossa história. Olha, precisamente, nós somos o resultado da nossa história, e se tivermos futuro, e a língua portuguesa manifestamente terá futuro, aliás, mesmo que Portugal deixasse de existir, obviamente não é isso que nós desejamos, a língua portuguesa continuaria a existir, e continuará a existir porque, ponto 1, e já lá vou à questão das diásporas, que é muito importante, e a todo o potencial agregado da nossa língua. Desde logo, os países de língua portuguesa, os países de língua oficial portuguesa, são aqueles, neste momento, os principais esteios da valorização da nossa língua, e não é por acaso que todos eles escolheram a língua portuguesa como sua língua oficial. Eu há pouco dizia que se não fosse a língua portuguesa, Angola já não existia, nem Cabo Verde e outros países da CPLP. Isso é dito pelos próprios naturais desses países. O quê? Porque a língua, como sabemos, é o grande fator de coesão nacional. E basta olhar para o que se está a passar em Espanha para percebermos isso mesmo. Não existia nos territórios que hoje se chamam Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné, São Tomé e Timor-Leste, não existia uma língua comum que fosse de facto um fator de agregação, que fosse de facto o sustentáculo dessa consciência nacional, que por sua vez é, enfim, um grande fator de sustentação de qualquer país. E é por isso que esses países, já depois da sua independência, e portanto não houve qualquer imposição nossa, foram esses países que na sua soberania, na sua independência, na sua liberdade, escolheram a língua portuguesa como sua língua oficial e ainda hoje promovem o ensino da língua porque percebem que isso é do seu interesse estratégico. Isto é um ponto muito importante, até para desconstruir alguns fantasmas. Quando se fala de lusofonia, há sempre algumas vozes que insinuam os fantasmas de um certo neocolonialismo, como se Portugal nos dias de hoje tivesse poder ou sequer vontade de impor o que quer que seja a qualquer um desses países. E é preciso dizer não, esses países são países lusófonos por vontade própria, porque percebem que isso é do seu interesse. Mas, de facto, como dizias, a língua portuguesa, por exemplo, ao contrário da língua castelhana, que está muito mais circunscrita geograficamente, a língua portuguesa, de facto, tem uma difusão global extraordinária, não só no Hemisfério Sul de uma forma muito evidente. Aliás, em África, ainda recentemente surgiu um estudo muito credível, que antecipa que o peso demográfico da África lusófona, e estamos a falar naturalmente dos PALOPs, dos países africanos de língua oficial portuguesa,
vai suplantar esse gigante demográfico que é hoje o Brasil. Ou seja, o peso demográfico da lusofonia, através de Angola e de Moçambique, sobretudo, vai ser ainda maior do que esse gigante que é o Brasil. Na Ásia também verificamos que, para além de Timor-Leste, há outros países que, não sendo países de língua oficial portuguesa, têm apostado fortemente no ensino da língua. Nomeadamente, talvez seja o caso mais evidente, para além, já não falo das diásporas, porque, como sabemos, os portugueses têm enfim, século após século, imigraram para outros países, e não só os portugueses. Nós, há uns anos, no âmbito do MIL, promovemos um congresso da cidadania lusófona relativo às diásporas lusófonas. E foi muito interessante verificar que, de facto, o peso das diásporas atravessa muito dos países de língua oficial portuguesa. Estou-me a lembrar do caso de Cabo Verde. Cabo Verde é um país cuja diáspora tem também um peso muito importante. Até se dá o caso, como sabemos, Cabo Verde é um arquipélago, dá-se até o caso de o destino de imigração da população de cada uma das ilhas ser diverso. Ou seja, há ilhas cuja imigração da população tendencialmente vai mais para as Américas, outra para o norte da Europa, outra para outros países, nomeadamente Portugal, como sabemos, onde o peso da população cabo-verdiana é também muito significativo. Ou seja, as diásporas são também uma realidade muito relevante e são também um fator de agregação da lusofonia. Eu posso dar este exemplo, que é um exemplo eloquente. Nós, no MIL, para além da nossa revista, que é a revista Nova Águia, que é uma revista de cultura lusófona que se publica semestralmente, já desde 2008, nós temos apostado muito em edições, livros coletivos, monografias de autores do nosso universo cultural, e volta e meia, enfim, recebemos pedidos, encomendas e pedidos até de doações. E não há muitos anos recebemos um pedido de doação de livros de um projeto que nos pareceu muito interessante, de uma biblioteca lusófona em Oslo, portanto, na Noruega. E os promotores dessa biblioteca vieram ter connosco, tive uma reunião com eles, no nosso sede, no Palácio da Independência, e a história pareceu-nos muito interessante, e até vale a pena aqui contá-la muito brevemente. O que eles disseram é que queriam constituir uma biblioteca em Oslo, capital da Noruega, mas que não servisse apenas a comunidade portuguesa imigrada na Noruega, mas que precisamente servisse as várias comunidades lusófonas imigradas na Noruega, nomeadamente também a comunidade cabo-verdiana. Ou seja, depois de cada um desses países, essas dinâmicas de agregação são também muito relevantes, porque, de facto, a língua portuguesa também nesses países é um grande fator de aproximação entre as pessoas, nomeadamente entre as comunidades da diáspora. Mas, como dizias, de facto, há aqui um fator, um potencial económico que não está de todo ainda explorado. Aliás, nós no MIL é essa a nossa grande aposta. Nós temos essa perspectiva larga da lusofonia. Achamos que a lusofonia não necessariamente está assente numa língua comum, numa cultura comum, numa história comum, mas é uma estrada larga e que só se cumpre em todos esses planos, nomeadamente no plano económico. E achamos e promovemos, enfim, não nós diretamente, mas promovemos essa cooperação no plano económico. Achamos que a CPLP está muito aquém de cumprir o seu potencial, mas a nível da sociedade civil é isso que nós propomos. Aliás, a nossa perspectiva é essa, cada vez mais. Mais do que bater à porta dos governos, muitas vezes, enfim, estão bloqueados por uma inércia que ano após ano se acentua.
O que é preciso é dinamizar a sociedade civil, na premissa que, quanto mais consciente estiver a sociedade civil, isso depois terá repercussões aos mais diversos níveis, inclusivamente ao nível dos diversos governos. Não apenas do português, diga-se. E isso, aliás, até se constatou essa pouca envolvência, apesar da existência do Camões Instituto para a Língua e para a Cooperação, ou para a Cooperação e para a Língua, que tem um papel importante pelo mundo, etc., mas quase que se correu o risco das comemorações do 5º centenário do nascimento de Camões de passarem despercebidas, em que a sociedade civil, espantada com tal inércia, vamos lhe chamar inércia, espantada com tal inércia, se mobilizou. E não foi só a Matriz Portuguesa que criou esta programação através da sua Exposição Universal da Matriz Portuguesa, que há uns 500 anos, mas também o MIL, obviamente, nas suas instituições, com as suas associadas, parceiras, etc., e mesmo entre nós e tudo mais, criou toda aqui, e isto é que eu acho muito importante e interessante, criou toda aqui uma dinâmica que, entre si, criaram uma rede muito interessante que até excedeu o próprio país, para fora também noutros destinos geográficos, para a comemoração de Camões, por tudo o que falámos sobre ele atrás. O que é que parece isto, esta resposta da sociedade civil, e também qual é a vossa programação, e que entretanto também, nós também vamos falar sobre aquilo que nós também queremos fazer em comum. Muito bem. Enfim, já aqui aduzi algumas eventuais razões que terão levado o nosso Estado, o nosso governo, o anterior governo, enfim, de facto criou-se um ambiente em que o Camões se tornou uma figura não tão pacífica, pelo menos, para dizer o mínimo, como foi durante vários séculos. Também acredito que, em particular, o anterior governo tivesse apostado tanto nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril que não quisesse uma outra comemoração que fizesse sombra a esses 50 anos. Enfim, o que se passou é mais do que sabido. Foi criada uma comissão que, por e simplesmente, não teve meios para fazer nada. Este governo, aparentemente, está a emendar a mão. Veremos o que se irá passar. Nós, naturalmente, a nível da sociedade civil, não temos a pretensão de substituir o Estado. Eu também não sou anarquista, portanto, eu defendo a existência do Estado, e até de um Estado forte, nomeadamente no plano da cultura, e, portanto, acho que o Estado tem o seu papel e poderia e deveria fazer muito mais. Sendo que, dito isto, aliás, que eu próprio escrevi isso, no âmbito das nossas iniciativas, quando o Estado, enfim, não está presente, a sociedade civil, mais do que se queixar, deve dizer presente e deve fazer aquilo que pode, e tem feito muito, a meu ver. No âmbito do MIL, nós estamos a organizar mais um colóquio internacional luso-brasileiro, será já o 9º. Estes colóquios realizam-se anualmente, envolvem muitas entidades de todo o espaço da lusofonia, e precisamente este colóquio, que irá decorrer na última semana de novembro, durante uma semana, entre 25 e 29 de novembro, terá como tema, como figura de referência, como tema único, aliás, a figura de Camões. Para além disso, na revista Nova Águia, que é a revista que o MIL promove desde 2008, há pouco falei dela, portanto, uma revista lusófona de cultura, semestral, o tema, a figura de referência do número do segundo semestre, será também Camões. E, portanto, no âmbito da PAS, que é a plataforma de associações da sociedade civil, que agrega mais de meia centena de associações, temos também procurado, enfim, promover esta consciência da importância de celebrar Camões. E, portanto, nós temos o hábito de trabalhar em rede. Obviamente ninguém tem o monopólio de Camões, da memória de Camões, da celebração de Camões,
Eu diria que quanto mais entidades promoverem essa celebração, mais do que justo e pertinente, melhor será. E, portanto, nós da nossa parte apoiamos e difundimos todas as iniciativas, naturalmente com qualidade, no âmbito desta celebração partilhada da memória viva de Camões. Renato, a nossa entrevista está a chegar ao fim. Nós continuaríamos a falar sobre a importância do Camões como símbolo a todos os níveis, não só pela língua portuguesa, mas também porque ele significa e que se tornou é praticamente um símbolo nacional, só que não está reconhecido como um símbolo nacional. Que é sabido que os símbolos nacionais só há dois, que é a bandeira e o hino. De qualquer modo, curiosamente, antes, o terceiro símbolo nacional era o Presidente da República, e que a bom tempo terminaram com isso, porque era um bocadinho alargar um bocadinho a situação. Bom, de qualquer modo, e é importante também que o Camões, que significa para a língua portuguesa, mas não só ele, mas ele, de facto, tem esta capacidade agregadora e que, inclusivamente, no Dia Nacional também é também o Dia de Camões e das comunidades portuguesas. Portanto, não é preciso dizer mais nada para se confirmar esta importância. Quero, mais uma vez, reiterar, e que isto é algo que faz parte dos nossos planos, é que as nossas instituições, Matriz Portuguesa e também o MIL e a PASC e a Nova Águia, continuem a pugnar por esta divulgação, a dignificação e a construção desta dinâmica, desta percepção e da desconstrução da tal agenda que por aí anda, que tem que ser não só desconstruída, senão não completamente obliterada. E que havemos também, e até para o ano, que é pelo menos as comemorações da Exposição Universal da Atriz Portuguesa, que há uns 500 anos, terão o seu término em 2025. Havemos de fazer também, obviamente, mais, ou ao nível presencial, ou ao nível pelo suporte digital, que chega mais longe ainda, a todos os níveis, ultrapassa as barreiras geográficas. E quero agradecer-te, uma vez mais, pela tua disponibilidade para estares aqui hoje connosco para a nossa conversa, para a entrevista que será transmitida na Rádio Cairo da língua portuguesa. Muito obrigado pelo convite, é sempre um gosto em participar nestas iniciativas, sobretudo em prol da nossa memória histórica e muito em particular em torno de Camões. Obrigado. Então, dou então por fim esta segunda entrevista das comemorações da Matriz Portuguesa Camões 500 anos. Tive o gosto de estar à conversa com Renato Epitário. Obrigado e até à próxima conversa. Agradecemos muito às figuras palestrantes por esta ilustre participação. E sempre sejam bem-vindos na Rádio Internacional do Egito. Até novo horário, fiquem conosco.